Olá, eu sou Evandro Franco e na videoaula de hoje vou dar continuidade ao nosso sistema, que começamos aí a desenvolver, mas infelizmente percorreu-se aí por uma hora muita coisa, então eu resolvi pausar, né, e dar continuidade aí na próxima videoaula. Bom, já com algumas diferenças que eu já mostrei referente ao caminho lá, que nós vamos tratar daqui a pouco, né, a verificação do caminho, mas primeiro eu vou criar aqui as mensagens, né? Vou criar aqui algumas funções. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. Function, eu vou colocar aqui mensagem informação. Vai ser o nosso VB information. Ó. Essa minha function, ela vai ter aí uma informação que eu preciso retornar. Então, by val, eu vou colocar como mensagem as string, que vai me retornar uma string. Aqui eu vou colocar msgbox, mensagem, que é a minha mensagem ali que ele vai receber, vírgula. Eu vou fazer hoje um pouquinho diferente, tá? Vou fazer um pouco diferente aqui. VBA, ok? Ponto. VBA msgbox VB msgbox style, ok? Ponto VB information. E aqui eu vou dar o título como gerenciamento de dados. Vocês podem colocar qualquer outro tipo que vocês queiram aí. Bom, é dessa forma que o nosso VB Information chega até a gente. Passa pelo VBA, o VB Message Box Style, o estilo, né, da mensagem, da caixa de mensagem, e aí o VB Information. Não necessariamente precisam fazer desse jeito. Vocês podem fazer o VB Information. Fiz somente para fins didáticos, somente para demonstrar aí. Bom, feito isso, eu vou fazer o seguinte aqui. Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar erro. E aqui eu vou colocar VB critical. Ok? Bom, por enquanto vamos trabalhar somente com essas duas mensagens. Dá para a gente tocar aí por enquanto. Bom, feito isso, eu tenho o seguinte. Eu tenho o meu banco de dados que precisa ser validado. Então eu tenho que vir aqui no meu módulo banco de dados e então eu estou aqui. Se não, o caminho não for reconhecido, se não tiver nada no caminho, ou seja, no string, então me faça algo. Então eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar o seguinte: mensagem erro, ok? E quando eu dou um espaço, ele já me mostra lá, ó, by val message. O que você vai retornar? Eu vou colocar aqui o que eu vou trazer de informação, né? O banco de dados não foi encontrado. Pronto, fechei aqui. E aí eu vou encerrar ele aqui, tá? Então eu vou fazer dois pontos, end. Eu poderia fazer o exit sub também, mas aqui eu já encerro de uma vez. Não quero nada ali, então end, encerra. Após isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o seguinte: set cn, vou setar o meu cn, que vai ser um new addb.connection. Estou identificando eles por aqui. Set rs vai receber new addb.recordset. E o set cmd vai receber new addb.command. Bom, em útil, tá? Em útil aqui,
eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um option private modulo. E aí eu vou colocar umas variáveis públicas, né? Vou deixar aqui as variáveis públicas. Então, public const de constante, tá? Senha as string, e eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Não, meu é Evandro, meu banco, né? Senão aí não funcionaria, seria a string. Então, deixa eu me certificar se é isso mesmo do banco, né? O nosso banco de dados lá. Deixa eu fechar ele aqui. Vamos abrir o banco de dados. Sistema. Vamos ver aqui, ele vai pedir a senha. Vamos ver se é Evandro mesmo a senha. É isso aí. A senha é Evandro. Bom, no meu caso, né? No meu banco de dados, a senha é Evandro. Então, uma variável que ela passa a atribuir o const de constante, quer dizer que ela não será alterada. Ela é sempre aquela informação ali e não será nenhuma outra, né? Bom, também vou fazer o seguinte aqui. Public, ok? Eu vou colocar aqui como ID usuário as integer, né? E aqui também public usuário as string. Essas duas variáveis públicas, elas vão fazer um processo aonde a pessoa se logou e ela vai preencher lá na minha caixa de nomes, lá no meu gerenciamento de nomes, né? Que aí eu preciso gravar o ID do usuário para que ele me faça todo o processo de validação. Então será através do meu ID de usuário que eu vou verificar qual os botões que aquele usuário pode fazer acesso. Bem, voltando ao meu banco de dados, então eu vou aqui no meu banco de dados, eu vou fazer o seguinte aqui, o if cn, tá ok? Bom, feito isso, ponto connection string. O meu connection string, ele vai ser o seguinte, eu vou dar para o meu connection string aqui, o meu provider. O meu provider é o Microsoft.ace.oldb.12.0. Ok? Bom, para ajudar um pouquinho mais, eu vou colocar aqui um user ID que é igual ao admin. Bom, isso é importante colocar, né, para delimitar aí algumas informações. Então, quando há muitos multiusuários dentro de uma empresa, quando você cria um banco de dados Access, passa a ser o admin dele, né? Então, coloca esse user ID admin aqui, que vai ter o processo aí de usuário. Vai conseguir aí acessar bem mais fácil. Deixa eu ver se está tudo correto aqui. Tá ok, tá certinho. Bom, agora eu vou trabalhar aqui ponto properties. Eu tenho que trabalhar com algumas propriedades, né? Então aqui eu vou usar o get oldb e aqui eu vou colocar 2 pontos para eu trazer a informação do meu database, né? Então aqui vai ser database password. Vou fechar ele aqui e vou atribuir para ele a senha. Senha é a minha variável que criei, né? Notem que ela já respondeu com o S em maiúsculo.
quando eu coloquei lá no útil. Ela está aqui, a minha senha. Então eu estou atribuindo uma constante lá. O que acontece? No momento em que for acessar o banco, ele vai pegar e vai reconhecer que a senha do meu banco é Evandro. Tá ok? Tá a senha lá, tudo certinho, tudo direitinho. Bom, me.mode, eu vou trabalhar aqui com o mode da seguinte forma. Eu vou usar aqui o AD Mode Read Write. Ok? Isso aqui é para a parte de leitura, de escrita, todas as informações para o processo do banco de dados. Ponto open. O que eu vou abrir? Eu vou abrir ali o meu caminho banco de dados, né? Então, ele vai simplesmente abrir o caminho banco de dados. Eu dou um Enter aqui e eu encerro o meu with. End with, encerrei ele aqui. Após esse encerramento, eu vou fazer o seguinte, rs.ActiveConnection do meu record set é o meu CN. Após isso, eu tenho que fazer um exit sub aqui, porque eu tenho um processo de tratamento de erro. Né? Tem um processo de tratamento de erro aqui. Olha só, quando a gente trabalha com o RS, o record set, antigamente a gente fazia o seguinte, rs.open, ok? E aí, vírgula. Notem que aqui eu tenho o meu Active Connection. Olha só, eu poderia colocar, né? Mas eu achei por bem deixar nesta informação, desse formato que está aqui. Bom, exit sub. Lá em cima eu tenho o erro, ok? Então, erro, dois pontos. Se me acontecer um erro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui mensagem, erro, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Erro, description. Eu quero a descrição do erro. Ele vai me dar uma descrição do meu erro, né? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui fecha banco dados. Bacana. Esse fecha banco dados ainda não existe. Nós vamos criar esse fecha banco dados, tá ok? Bom, como que nós vamos fechar esse banco de dados? Para fechar o banco de dados é algo bem simples. Então eu vou usar aqui fecha banco dados. O meu fecha banco dados, ele vai ser public sub, ok? E aqui eu vou dar um nome para ele. Public sub fecha banco de dados. Vou dar uma tratativa para ele aqui. On error resume next. Bom, primeiro de tudo, rs.close. Eu tenho que fechar o meu record set. Depois disso, eu vou cn.close. Vou fechar a minha conexão. Fechada a minha conexão, set rs é nothing. Set cn recebe nothing. Opa, tá errado aqui. Set cmd recebe nothing. Recebe nada. Então, fecha banco dados, está pronto. Agora, aqui eu já consigo me conectar com o banco de dados, fazer todo o meu processo de acesso a banco de dados, tá? Bom, vale lembrar que é o seguinte, agora eu preciso fazer um processo um pouco diferente aqui. Como que era antigamente, quando eu queria me conectar com o banco e trazer aí
um record set. Eu fazia um processo um pouco diferente, né? Então eu dava lá o rs.open, trazia lá a minha informação e dava o meu select lá na minha string. Nós vamos fazer um processo bem diferente, como eu havia dito a vocês, né? A questão sendo feita aí orientada ao objeto, de um formato bem diferente. Bom, eu vou criar aqui agora, nesse momento, o seguinte. Eu vou criar uma função. Essa função é que vai fazer o processo do meu record set. Não vai ser mais como antigamente. Então, function, ok? Eu tenho aqui o function. E aqui eu vou colocar como o get record set. O meu get record set, ele vai trazer aí algumas informações que eu preciso. Então, primeiro delas, by val skls string, tá ok? Que é o meu select que ele vai trazer aqui, tá bom? Bem, as string by val. Também aqui eu vou usar o cursor type. Deixa eu ver, acho que tem alguma coisinha aqui estranha. Deixa eu ver, as string tá certo. Cursor type as cursor type enum. Cursor type enum, ok? Que vai receber, ele vai receber um add open. Deixa eu ver, cursor type. É isso, add open for work only. Deixa eu ver, for work only. Bom, vou quebrar ele aqui para não ficar muito extenso. E aqui eu vou colocar um opcional aqui. Optional. Na verdade, esse aqui ele está me dizendo o seguinte: essa informação é opcional. Você pode colocar ou não. Fica ao seu critério, tá? Então aqui fica opcional a ser colocado. Tá. Aqui essa parte também ela é opcional, ok? Opcional também. Bom, mesmo sendo opcional, tem que me retornar aí um valor. E aqui eu vou trazer o seguinte: lookType. LookType. Tá errado. Type, ok? As lookType também, type enum, ok? Que vai receber aqui add look read only. Read only, ou seja, leitura, escrita, ok? As record set. Record set é o que ele vai me retornar aqui. Bom, vou fazer o seguinte aqui. Recorde-se aqui. Deixa eu pegar aqui em cima. Vou pegar aqui, ó. rs.open, ok? O meu banco de dados. Aqui eu poderia colocar o meu source. O que é o meu source? Vou colocar aqui entre aspas. Vou escrever aqui, é o meu select, tá? Seria, por exemplo, um select. Legal? Bom, feito isso, eu tenho o meu Active Connection. É o meu CN lá em cima. E olha só, eu tenho aqui o meu cursor type, né? Eu tenho o cursor type lá. Eu tenho o meu cursor type as cursor type enum
e aqui já está especificando o que ele é. Locate type as locate type igual aqui a outras especificações. Hoje não vou entrar tanto em detalhes nisso, mas se eu não me esquecer na próxima aula, eu vou detalhar um pouco mais essas informações aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Se meu rs.state, ou seja, o estado dele for igual a AD start open, then o meu rs.close, eu fecho ele se ele estiver aberto. Tem coisa errada aqui. Tá, faltou o D aqui, ó. AD start. Deixa eu ver aqui. Tá. State open. AD state open. Deixa eu digitar de novo, tá? AD state open. Agora sim. Bom, se o estado dele, status, né, estiver aberto, as condições de status dele aberto, então me feche ele. Depois que ele me fechou, olha o que eu vou fazer. Eu preciso abrir. Então, como que eu abro? rs.open. Aqui é aquele processo antigo que a gente fazia. SQL, fecho aqui, né, com a vírgula. CN é minha conexão. Então eu vou usar aqui o cursor type, que foi o cursor type que eu criei lá em cima como opcional. Cursor type, ok. Vou fechar aqui a minha vírgula. E eu tenho ali também a informação. E eu vou fazer diferente. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar o locate type. E aqui em cima, deixa eu mudar ele para maiúsculo. Pronto. Fica mais agradável. Após isso, eu vou dizer o seguinte aqui. Que o meu set, eu vou setar a minha função get record set, vai receber o meu rs, que é o meu record set também. Ou seja, a informação aqui vai receber esse rs. Só que para passar por esse record set aqui, eu tenho um processo que é o meu select lá atrás, que eu vou acessar no banco de dados. Bom, feito isso, eu vou criar mais uma função aqui. Essa outra função que eu preciso criar vai ser para os comandos, para que eu execute alguns comandos, como por exemplo o comando insert, o comando de deletar. Então eu vou usar essa para que eu consiga trabalhar com essas informações, tá ok? Bom, antes disso, vou dar uma pequena pausa para ver o tempo da minha videoaula. Bom, o tempo está baixo, então vamos lá, vamos gravar mais. Bem, vou criar outra função. Function get comando. Vamos deixar assim. Então, by val SQL também, que vai me retornar uma string, que vai me retornar um command. Command enter. Bom, deixa eu deixar ela exclusiva aqui. Bom, aqui não vou ter tanto problemas aqui, né? Eu vou simplesmente colocar ele aqui, mas vamos fazer o seguinte, por garantia, set cmd vai receber aqui new addb.command. Aqui with cmd
CMD, ok? Bom, então vamos lá. Ponto Active Connection. A minha conexão ativa é o meu CN. Eu vou usar aqui o Command Timeout, que é a resposta para o banco de dados, né? Eu vou deixar 0. Poderia colocar no 5, porque esse é um pequeno problema aí, né? 5 segundos para tempo de comunicação para um para o outro, é o tempo que ele pode demorar para se comunicar entre o banco. Eu posso deixar 0, como eu posso colocar um 5, um 3, um 4 segundos aí para comunicação. Eu vou deixar 0 mesmo. Às vezes pode acontecer algum probleminha aí de tempo de conexão, então a empresa, se vocês acharem por bem, vocês podem deixar aí de 3 a 5 segundos aí, tá ok? Mas eu vou deixar 0 aqui. Bom, o meu Command Type é o seguinte. Vocês devem se recordar que muitas das vezes na conexão, no final, você coloca um ACMD Text. Isso aqui é o tipo de comando que o meu command irá receber, né? Então, por fim, o meu command text, né? O meu command text, novamente, que eu vou colocar aqui, o meu command text, ele vai receber aqui o meu SQL, que é o que está lá em cima, né? Bom, feito isso, eu vou aqui encerrar o meu CMD. Bom, tá errado, né? Vamos colocar aqui end with, ok? E por fim, o meu set get comando vai receber o meu CMD. Bom, tá feito, né? Vamos ver aqui tudo se está certinho as informações. Primeiro deixa eu depurar, dar um compilar projeto aqui. Tá, sabia que tinha alguma coisa errada no meu record set. Deixa eu ver aqui o que está errado nele aqui. AD Open. Tá. Tá. Faltou aqui um D também aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar erro novamente. Deu erro. Escrever ele de novo então, né? AD Open for word only. Agora sim, agora tá certinho, direitinho. Vamos ver se dá algum erro aqui. Vamos compilar. Get comando, ok. Mais uma vez, vamos ver se ainda tem algum erro. Bom, compilado, não tem mais nenhum erro, nenhum problema aí, não tem nada. Então é bom sempre virem depurar e compilar o projeto, tá? Isso é uma prática porque não vai ficar tendo problema aí na hora de executar alguma coisa, algum processo de transição, de algum código, alguma coisa. Então se você for lá e compilar ele, você não vai ter problema nenhum, já consegue resolver aí se houver algum erro, alguma coisa aí. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou no meu formulário que nós criamos na aula passada. Tá aqui o formulário, até que legal, bacaninha, né? Eu vou depois disponibilizar o código. Eu não vou fazer esse código porque dá trabalho para ficar fazendo. Então, quem é programador, desenvolvedor, sabe bem. Fez o código, funcionou, salva, guarda ele, que se eu precisar eu já tenho ele ali. Então, o processo é dessa forma. Então, a gente copia e cola muitas coisas, né? Vou fazer o seguinte aqui. Num dos projetos que eu desenvolvi, algumas pessoas reclamaram, lógico, com razão, porque qualquer nome que eu digitava lá no meu banco de dados, eu conseguia trazer a informação. No meu banco de dados não, no meu login, né?
eu ia ter um acesso e qualquer coisa que eu digitasse lá, ele trazia, ele abria. Então vamos fazer isso de uma forma bem mais profissional, aonde a gente não tem esse problema. Se a gente vier a ter esse problema, e aí algumas pessoas reclamarem que está tendo esse problema, a gente muda o processo de acesso, tá? A gente muda todo esse processo aí. Bom, então vamos lá. O que preciso fazer aqui, né? Eu tenho os meus acessos, tudo certinho, tudo direitinho. Eu vou aqui em entrar, ok? Bom, meu botão aqui entrar tá certinho. E agora é o seguinte, vamos lá. No momento em que eu clico no meu banco, no meu botão, eu preciso que ele faça alguma coisa, né? Então, esse alguma coisa que ele vai fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui e vou... vamos criar aqui um RS. Não preciso. 7rs new addb.com. Opa, record 7, perdão. Record 7. Aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu criar aqui uma variável. Din str_sql as string. Ok, bom. Ok, bom aqui, tá, legal. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui um select para trazer a minha tabela de acesso, né? Então, dessa forma, eu consigo trazer a tabela com o meu uso do meu record set e das informações que eu vou buscar na função, ok? Lá na função eu vou fazer isso. Bem, então vamos dar informação aqui para ele, né? Vamos passar a informação do nosso banco de dados aqui. Deixa eu ver, DBL acesso. Então, vamos lá. str_sql vai receber aqui uma string. Então essa string vai ser um select asterisco from tbl acesso, onde o where, né, o id vai ser igual a alguma coisa, alguma informação. Então eu vou concatenar ele aqui com o id, ok? Bom, eu vou mudar isso aqui. Isso aqui não vai me servir de nada nesse momento, não nesse processo. E aqui eu vou fazer o seguinte: din rs as addb.record7. Vamos deixar dessa forma aqui. Então eu vou ir lá em úteis, tá? Em úteis aqui, e eu vou na verdade eu já tenho aqui, né? Então vamos voltar lá. Não, é no meu formulário, perdão, no meu formulário. ID usuário. É esse ID usuário em que nós vamos trabalhar com ele aqui, né? Esse é o momento aqui em que o meu formulário vai passar a informação, né? Antes disso, eu vou simplesmente criar o ID usuário. Vamos pegar aqui na minha planilha, eu vou vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, em novo, e aí eu vou colocar aqui ID usuário. O ID usuário nesse momento ele vai ser o 1, que é o meu lá, e é o de vocês também, né? ID usuário, ok. Vou fechar ele aqui e vou voltar para o meu sistema.
Bom, o meu ID usuário, eu preciso dar também um replace nele aqui, né? Ou retirar o sinal de igual. Bom, pode ser que ele dê erro aqui, mas vamos lá. Vamos, ou melhor, não vamos fazer isso. Não hoje. Deixo o 1 aqui. Vamos deixar o ID usuário comentado. Deixo o 1 ali. Tá ok? Bom, feito isso, eu vou fazer o seguinte agora. setRS, ele vai receber o get record set. Deixa eu ver lá, tá estranho. Get record set, tá certo? Vamos lá. Record set. Vamos ver se ele reconhece. Agora sim. Então, ele pede lá by val SQL as string. É só isso que eu vou colocar. str SQL. Não preciso colocar mais nada aqui. O restante é opcional, não é obrigatório. Somente a string que é, né? Então eu coloco essa informação aqui, ok? Dessa forma ele vai funcionar aqui, ele vai trazer as informações, ok? Vamos ver, tudo certinho, tudo direitinho, funcionando aqui. Vamos dar um compilar. Bom, tá tudo ok. Vou compilar, tudo certinho, tudo direitinho. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer um while aqui. While not rs.eof. End of file, tá bom? Tá ok? EOF, end of file, até a último registro. Então eu coloco not, eu negativo ele para que ele me faça o processo que eu preciso. Ele vai percorrer linha a linha. Bom, aqui eu já vou o end. Já encerro já ele. Ok? Bom, aqui dentro vou fazer o seguinte. Eu preciso verificar ele, né? Preciso verificar. Então, se o meu rs.fields, eu vou colocar aqui a informação. Vamos pegar lá. Login. For igual receber mi.txt login.txt and, ok, rs.fields e aqui deixa eu rs.fields senha for igual a mi.txt senha.txt, then me faça algo. Então eu preciso que aqui ele faça alguma coisa, né? Faça algo para que eu trabalhe com ele. Bom, se já achou ele, então exit sub. Exit sub. E eu encerro meu end if. Ponto. Deixa eu ver aqui. Tá. rs.moving next. Ok. Bom,
Eu poderia melhorar um pouco mais aqui. Não, vamos deixar assim mesmo. Vamos deixar dessa forma que está. Bom, se ele tiver certinho, login, senha, ele vai executar uma ação. Essa ação eu vou estar colocando aqui, mas vai ficar para a nossa próxima videoaula. Então, até a nossa próxima videoaula e muito obrigado.